Olá, futuras e futuros escritores infantis. Meu nome é Andréa Diogo, sou escritora e ilustradora e ajudo pessoas como você que sonham em se tornar um escritor a publicar o seu primeiro livro infantil de modo tradicional. E no tema de hoje, nós vamos falar sobre o problema da idade da criança para o escritor infantil iniciante. Se você sonha em publicar o seu livro, você já deve estar pesquisando. Então, provavelmente, você já está ciente de que é preciso saber para qual idade, ou seja, para qual faixa etária a sua história é indicada. Eu vou tentar acender para você uma pequena luz a esse respeito. E não, eu não vou te dar um mapa pronto e acabado das idades e das características da criança. Eu vou te ajudar a ter um entendimento sobre como olhar o seu texto em relação à criança. Então, bora pôr a mão na massa, ou melhor, a mão nas ideias. Bom, primeiro, você não deve ficar angustiado para que você não corra o risco de inverter o seu processo, porque pode ser muito não proveitoso para você. Ai, que horror, não proveitoso. Mas como assim? Bom, não queira determinar a idade da criança para a qual você vai escrever, porque para depois você ir criando o seu texto, as suas histórias. Porque você pode acabar com um bloqueio criativo. Nossa, hoje está difícil de falar. Mas de onde surgiu o insight para você criar a sua história? Você precisa ficar muito atento a isso. Se você não está familiarizado com o termo insight, vamos tirar isso do seu caminho. Insight nada mais é que o momento exato que a ideia ou a inspiração acontece na sua mente e que te faz perceber algo, e essa percepção ela é tão significativa e forte que você pode, a partir dela, quase que assistir um filme mental que está sendo criado aí na sua imaginação sobre a história que vai acontecer. Agora vamos voltar para a pergunta. De onde surgiu o seu insight? O que você estava fazendo? O que estava acontecendo? Tinha alguma criança envolvida? A partir dela, da ação dessa criança que se deu o seu insight, se tiver partido dela, você tem então a sua primeira pista sobre a faixa etária, ou seja, a idade da criança. Mas isso não é o suficiente. Você precisa de dados e um olhar objetivo a partir de agora. Então vamos lá. Se o insight partiu de uma ação infantil, vamos chamar de situação problematizadora, já que os fatos vão se desenvolver a partir dessa situação, ok? Bom, como essa situação problematizadora se desenrolou? Como é que ela foi resolvida? A criança ficou satisfeita com o jeito como as coisas aconteceram? Na sua imaginação, essa história é possível, e a gente vai chamar ela assim porque ela ainda está aí sendo criada, né? Está nessa fase ainda na sua imaginação. Essa situação, essa história, ela vai contar essa situação problematizadora exatamente como aconteceu? Daqui você vai tirar fatos que te darão então a segunda pista, se você for seguir integralmente. De maneira crítica, você vai se questionar. Outra criança, lendo ou ouvindo a sua história, baseada totalmente naquela situação que aconteceu, ela entenderia a história ou ela precisaria de um outro desfecho? Você precisaria de mais tempo, mais parágrafos, mais páginas para que a sua história funcionasse enquanto uma narrativa compreensível para essa criança? Se sim, então é provável que a sua história seja para uma criança com uma idade superior daquela que gerou o seu insight. Eu já resumiria para você da seguinte maneira: situações complexas exigem soluções convincentes e claras. E eu tô falando complexa para criança, tá? Não para você. Histórias assim, elas pedem leitores com maior capacidade de permanecer atento e compreendendo aquilo que ele está lendo. O seu leitor, então, ele precisa ser aquele que já é alfabetizado e funcional, ou seja, ele entende o que ele lê. Situações problematizadoras que são mais simples, elas pedem finais concretos, compreensíveis. Nossa, hoje está difícil. Nada abstrato. Se a criança precisar de qualquer explicação adicional para entender a história,
Sua narrativa não cumpriu o papel de levá-lo numa jornada, de um ponto a outro. Sendo capaz de observar os fatos que eu mencionei e responder às perguntas feitas, então será de grande ajuda para você ir trabalhando as versões do seu texto, se você puder observar essas questões que eu mencionei. Se você tiver alguma dúvida ou comentário, sinta-se à vontade para escrever aí embaixo nos comentários. Eu prometo responder assim que possível. Eu espero ter te ajudado pelo menos um pouco. Muito obrigada pela companhia e eu te vejo no próximo vídeo.